Você certamente já ouviu que é difícil se tornar campeão, mas o mais difícil é se manter como campeão. É algo que GSP já falou diversas vezes. Basicamente, você alcançou aquele sonho de criança de ser o número 1, chegou ao topo da montanha, ficou famoso, ganhou dinheiro, e aí qual o próximo passo? Qual a motivação de provar mais uma vez o que você já sabia? Para muito poucos, o trabalho não para por aí, e é assim que cada esporte define as suas lendas, mas talvez seja essa falta de motivação que explique o porquê de mais de 60% de todos os campeões da história do UFC terem perdido o cinturão depois de uma única defesa de título bem sucedida. Mais do que isso, alguns nomes não conseguiram se manter no topo do esporte e acabaram em queda livre tempos depois de colocarem as mãos naquele cinturão dourado. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que decaíram ou praticamente sumiram do mapa depois que foram campeões do UFC. E aqui vai um rápido aviso: os critérios em torno dessa lista levam em conta atletas que se destacaram rapidamente, mas seja por conta de uma derrota ou pela decisão de se aposentarem cedo, assumiram uma postura mais discreta ou simplesmente desapareceram do mapa. Então aqui vamos nós. Número 10, Anthony Pettis. Esse é um bom exemplo de lutador que, assim como muitos nessa lista, se recuperou nos últimos anos fazendo grandes lutas, mas o momento atual de sua carreira não condiz com o nível de sucesso que ele alcançou um dia. É o caso de Pettis, que já foi top 5 peso por peso do UFC. Quando o X se fundiu com o UFC em 2010, Anthony Pettis estava no topo do mundo depois da vitória histórica contra Ben Henderson, se tornando o último campeão dos leves do show. Ele sofreu uma derrota surpreendente contra Clay Guida, mas rapidamente se recuperou, voltou aos trilhos e ganhou a chance de disputar o cinturão depois de brutalizar Joe Lauzon e Donald Cerrone com 2 nocautes. O então campeão era, ironicamente, o cara que ele bateu no WEC. Bendo ganhou seu espaço depois que Pettis perdeu para Clay Guida. Ele acabou vencendo rapidamente com uma chave de braço no primeiro round. Àquela altura, Pettis parecia imbatível, fazendo uma defesa de título bem sucedida contra Gilbert Melendez, o que o colocou como garoto propaganda de uma marca de cereal nos Estados Unidos. Mas sua carreira sofreria uma reviravolta. Ele tomou uma surra e teve o cinturão tomado por Rafael dos Anjos, perdeu mais 2 lutas e sempre com performances que deixaram os fãs desconfiados. Depois ele tentou a sorte no peso pena, o que foi preocupante em relação à sua saúde, embora ele tenha se recuperado com uma grande vitória por nocaute contra Thompson e depois feito um duelo expressivo contra Nate Diaz, o qual ele acabou derrotado. Pettis jamais recuperou o brilho de sua carreira. É claro que ele ainda é jovem e não tá acabado, mas hoje ele não passa nem perto do status que já teve na época de suas performances dominantes que impressionaram o mundo das lutas quando estava no topo dos leves. Número 9, Josh Barnett. Na sua 4ª luta no UFC com 20 e poucos anos e sem barba, o que casa melhor com o apelido de assassino com cara de bebê, Josh Barnett caiu no doping rumo ao nocaute contra Bob Hoffman. A punição? Um tapa no pulso, sem suspensão, sem multa, só uma advertência. A recompensa? Uma chance pelo título do UFC contra Randy Couture. Que penalidade, né? Barnett venceu usando seu ground and pound e se tornou o campeão mais jovem do UFC até então, e claro, caiu no doping de novo. Dessa vez foi revelado o uso de esteroides anabolizantes. Ele pegou uma suspensão de 6 meses da Comissão Atlética de Las Vegas, o UFC retirou seu título e ele sumiu do octógono por mais de uma década. O americano voltou a lutar 14 meses depois em eventos menores no Japão, onde os testes antidoping eram mais relaxados. Ele também fez uma passagem pelo Pancrase antes de ressurgir a nível mundial, lutando no Pride mais de 2 anos depois de perder o cinturão do UFC. Ele teve bons resultados e trajetórias no Pride e no Strike Force, sem contar o Affliction, mas Josh definitivamente manchou seu legado e desapareceu, principalmente de seu país e do Ocidente, quase que imediatamente depois de conquistar o título do UFC. Número 8, Randy Couture. Primeiro de tudo, você provavelmente está se perguntando qual dos títulos e como pode um dos maiores nomes da história do MMA entrar nessa lista. E isso até que faz sentido, mas nem tanto. Lá em 1997, quando Randy conquistou o primeiro cinturão, as coisas não correram muito bem. Couture tinha vencido um torneio no início daquele ano e ganhou a chance de disputar o cinturão depois de protagonizar uma zebra contra um exausto jovem de 20 anos chamado Vitor Belfort. Então seu reinado começou depois que ele dominou o então
campeão Maurice Smith, mas ele nunca defendeu o título. Em vez disso, ele abandonou o cinturão e assinou para lutar num evento pouco conhecido entre os fãs ocidentais, o Vale Tudo Japão. Então ele não só se afastou dos grandes holofotes do UFC nos Estados Unidos, como também prejudicou o seu cartel, uma vez que o então invicto acabou finalizado por uma chave de braço por Enson Inoue e depois foi finalizado na estreia no Rings, também no Japão. Ele ficou afastado por 3 anos depois do título no UFC. Claro que Randy recuperou sua carreira com maestria e se tornou um dos maiores astros e hall da fama do UFC, mas a decisão de sair dos Estados Unidos fez sua carreira enfrentar turbulências e um mundo novo, longe dos holofotes e longe de sua crescente legião de fãs. Número 7, Cody Garbrandt. Para a maioria dos campeões, o caminho até o cinturão é uma longa e árdua jornada. Certamente existem os prós e contras nesses casos, mas a história de Cody Garbrandt é de uma rápida ascensão rumo ao topo. Em maio de 2016, o então invicto membro da Team Alpha Male era simplesmente um talentoso lutador, mas nem ranqueado era. Mas já em dezembro, depois de nocautear o então invicto e promissor Tomias Almeida e destruir o veterano Takeya Mizugaki, ele fez uma luta de 5 rounds memorável e dominante contra Dominick Cruz, um dos melhores da história do MMA. Lesões nas costas afastaram Cody do cage por quase um ano, mas a ideia de que ele perderia as 3 lutas seguintes por nocaute era bizarra, mas foi exatamente isso que aconteceu. Duelos selvagens contra o ex-companheiro de treinos e hoje rival TJ Dillashaw e Pedro Munhoz o deixaram atordoado e sem uma vitória sequer nos últimos 3 anos. Sua carreira, que um dia foi perfeita, hoje está no limbo. O lado bom é que Garbrandt sequer completou 30 anos, então ainda tem tempo suficiente para corrigir os erros e ressurgir das cinzas, assim como outros da lista fizeram. Número 6, Mark Coleman. O padrinho do Ground and Pound teve um belo início de carreira no MMA e no UFC. Pra quem não tá ligado, sua força e alto nível no wrestling fizeram ele vencer torneios no UFC 10 e 11. Coleman chegou ainda mais longe ao finalizar Dan Severn e se tornar o campeão inaugural dos pesados. Muita gente enxergava Coleman como quase invencível naquela época. Tinha fã até apostando nele contra Mike Tyson. Essa foi boa. E talvez isso tenha subido a cabeça dele. Sua queda começou com a chocante derrota para Maurice Smith, que o atropelou no octógono. Uma lesão no joelho também afastou Coleman por quase um ano, até que Pete Williams o recebeu de volta com um dos chutes na cabeça mais icônicos da história do MMA. Uma derrota bem menos devastadora, mas ainda assim frustrante numa decisão polêmica, mandou The Hammer direto pro Pride, onde ele confessou ter entregado a luta de estreia por questões financeiras, mostrando o quanto sua carreira foi por água abaixo depois do título no UFC. O lado bom é que sua carreira não ficou marcada por isso, uma vez que ele se recuperou e venceu o Grand Prix de 2000 do Pride. Número 5, Johnny Hendricks. Era necessária uma performance monumental para chegar perto de tirar o título dos meio médios das mãos de Georges St-Pierre durante seu auge, mas muita gente que viu aquela luta acredita que Hendricks fez o suficiente para derrubar o canadense no UFC 167, com o enfurecido Dana White concordando com essa visão. Então talvez tenha sido feita justiça quando Johnny bateu Robbie Lawler e conquistou o título vago, deixado por St-Pierre durante seu hiato no esporte. No auge, com um cartel de 16-2, a queda imediata de Hendricks foi impressionante. Outra decisão dividida lhe custou o cinturão dos meio médios logo na primeira defesa de título. Dali em diante, Johnny só venceu mais 2 lutas nos 7 combates que fez antes de anunciar a aposentadoria. Durante seus últimos anos no MMA, o ex-campeão teve muita dificuldade para bater o peso, falhando 2 vezes como meio médio e migrando para os médios, onde falhou de novo. Ele garante que o banimento do soro intravenoso pela usada em 2015 acabou com sua habilidade de se recuperar depois de um cruel corte de peso, o que culminou na sua queda. Verdade ou não, fato é que a carreira de Johnny Hendricks foi por água abaixo depois que ele colocou as mãos no sonhado cinturão dos meio médios do UFC. Número 4, Carlos Newton. Normalmente a chance pelo título do UFC é o prêmio final após uma longa sequência de vitórias, mas Carlos Newton teve sua chance nos meio médios depois de perder para o futuro campeão Dave Menino fora do evento. Para ser justo, ele chegou à final do UFC 17 3 anos antes e estava numa sequência de 5 vitórias consecutivas, mas ainda assim foi um pouco estranho ele disputar o cinturão. Newton fez bom proveito da oportunidade e quase arrancou a cabeça de Pat Miletich com uma finalização. Seu breve reinado chegou ao fim logo na primeira defesa de cinturão, quando o protegido de Miletich, Matt Hughes, arremessou o então campeão no cage, mesmo atordoado com um triângulo aplicado por Newton. Ele depois perdeu novamente na revanche. Depois de se tornar campeão, Newton não conseguiu emplacar 2 vitórias consecutivas por 8 anos, isso alternando entre UFC e Pride, com a vitória mais expressiva acontecendo contra Renzo Gracie.
2016. Depois ele acabou em eventos menores, perdendo para caras pouco conhecidos. Apesar de ter conquistado o título aos 24, ele nunca alcançou o potencial que um dia prometeu. Número 3, Germaine de Randamie. A ilustríssima divisão peso-pena feminino, que até hoje não tem um ranking oficial, no início foi criada para uma única estrela, Cris Cyborg, o que explica o porquê o UFC não queria rescindir o contrato dela, mas é por isso que existem outros eventos, né? Acontece que pequenos problemas com a usada dos quais ela foi logo liberada a afastaram por alguns meses. Sendo assim, o título inaugural do peso-pena feminino foi disputado por Holly Holm e Germaine de Randamie. Não era o ideal, mas ao menos teríamos a certeza de que a vencedora enfrentaria Cyborg de qualquer jeito. O fato é que a luta foi pra lá de polêmica, com Germaine acertando 2 golpes depois do soar do gongo em Holm, e caso ela tivesse justamente pontos deduzidos, ela não ficaria com aquele título. Logo após a luta, parecia que lesões atrasariam seu encontro com Cyborg. Tudo bem, acontece. O problema é que de repente ela se recusou a enfrentar Cyborg devido ao doping da brasileira de 5 anos atrás no Strikeforce. Isso foi bem estranho, porque era óbvio que ela teria que enfrentar Cyborg, não importa o que ela falasse. O que ela estava achando que ia acontecer? Bom, ela acabou tendo o cinturão retirado 5 meses depois de conquistá-lo por conta da recusa. Os danos para ela foram enormes, uma vez que ela sumiu por 19 meses. Quando voltou, Germaine conseguiu uma boa sequência rumo à chance pelo título peso galo, e devido ao sucesso que ela teve lutando em pé contra Amanda, que demoliu o Cyborg, uma luta contra a Cris seria ao menos competitiva. Mas a verdade é que os fãs nunca vão esquecer o sumiço da lutadora logo depois de se tornar campeã do UFC. Número 2, Bas Rutten. Como pioneiro do MMA japonês e um dos mais temidos lutadores da trocação nos primórdios, Bas Rutten migrou do Pancrase para o UFC em 1999, com uma grande expectativa nas costas. Invicto nas últimas 20 lutas contra nomes como Frank Shamrock, Maurice Smith e Guy Mezger, Bas rapidamente chegou ao título dos pesados do UFC ao bater Tsuyoshi Kosaka e Kevin Randleman, mas ambas as lutas foram cercadas por polêmicas, com decisões duvidosas do árbitro que toda hora colocava a luta de pé e deu a chance de Rutten nocautear seu oponente. Contra Kevin, El Guapo ficou com a vitória na decisão supostamente pelos golpes aplicados da guarda, apesar de ter sido amassado quase a luta toda pelo wrestling do rival e ter ido parar no hospital depois da luta. Mas independente da péssima arbitragem, Bas Rutten foi coroado no UFC. Depois de abandonar o cinturão e planejar uma descida para a categoria dos meio pesados, problemas no pescoço e no joelho, combinados com uma lesão no bíceps que o incomoda até hoje, o forçaram a se aposentar do MMA quando sua estrela começava a brilhar. Ele seguiu relevante no mundo das lutas, dando show como comentarista do Pride, como uma figura absolutamente relevante na história da MMA. 7 anos depois, ele voltou e conquistou uma vitória, mas só serviu para ter certeza da gravidade de suas lesões e aceitar que era o fim mesmo da sua carreira. Número 1, Dave Menier. A maioria dos nomes até aqui citados você ao menos já ouviu falar, mas levando em consideração a breve trajetória e a época em que ele foi campeão, muita gente não faz ideia de quem é Dave Menier. E o triste é que Dave Menier é um dos campeões do UFC mais ignorados da história, com seus 15 minutos de fama ignorados pela maioria dos fãs de MMA em 2001. Apesar de vir de uma derrota por nocaute fora do octógono, Menier dominou Gil Castilho para se tornar o campeão inaugural dos médios, sustentando um cartel total de 31-7. Mas seu reinado acabou como o terceiro mais rápido da história do UFC, quando o brasileiro Murilo Bustamante derrubou Menier com um direto e mais alguns golpes no ground and pound. O ex-campeão nunca mais teve o braço erguido dentro do octógono ou quiçá uma vitória contra algum lutador relevante. Ele sofreu uma derrota brutal contra Phil Baroni em 18 segundos. Vitórias em eventos pequenos o levaram de volta ao UFC, mas uma nova sequência de derrotas o fizeram arrumar as malas e partir. Ele ainda teve uma vitória e uma derrota no Bellator, mas nunca mais alcançou a relevância depois do título no UFC. E aqui vai um salve para Charlie Howard e Jason Harley, que escreveram essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie e o Jason através do @JasonTheHeart. E aqui vai um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.